Olá, apaixonados por narrativas épicas. Neste canal, vamos desbravar desde a criação do mundo, segundo as Escrituras, até as façanhas dos grandes deuses da antiguidade. Se você é curioso e quer descobrir o que há por trás de cada lenda, inscreva-se agora e deixe as notificações ativas. Você acaba de entrar em Segredos da Mitologia. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, a humanidade teve que aprender a viver longe da perfeição do paraíso. A terra agora exigia suor, o alimento vinha com esforço e a dor fazia parte da vida. Foi nesse novo mundo que nasceram os primeiros filhos, Caim e Abel. Dois irmãos que dariam início à longa história da humanidade, mas também à longa história da rivalidade, da inveja e do crime. Caim foi o primogênito. Trabalhador da terra, herdeiro do trabalho árduo do pai, ele plantava, colhia, lavrava. Seus dias eram longos, as mãos calejadas, e o coração carregava o peso de ser o primeiro a desbravar um mundo hostil. Abel, o segundo filho, era pastor de ovelhas. Guiava o rebanho com leveza, observava os céus e os campos e parecia viver com um tipo de paz que Caim jamais conhecera. Na infância, os dois irmãos partilhavam quase tudo. Brincavam perto do rio, ouviam atentos as histórias do Éden que seus pais contavam à noite e aprendiam desde cedo o peso do trabalho. Caim era mais sério, muitas vezes introspectivo. Abel era sorridente, curioso. Adão via nos dois a continuidade da criação. Eva os olhava com carinho e temor, como se soubesse que algo grande estava por vir. Apesar das diferenças, havia entre os dois um vínculo. Comeram do mesmo fruto da terra, partilharam do mesmo teto e cresceram ouvindo sobre o Deus que expulsara seus pais, mas que ainda os observava. Um Deus bom e justo e, mesmo sem saber, seus caminhos refletiam um símbolo ainda oculto para eles. Caim, o lavrador, lidava com a terra, a mesma terra que fora amaldiçoada desde o Éden, uma terra que exigia luta e suor. Abel, o pastor, cuidava do que era vivo, conduzindo rebanhos com carinho. Um trabalhava com o solo ferido, o outro com seres vivos. Ambos representavam duas formas de existência, mas uma delas, aos olhos de Deus, era mais pura. Um dia, os dois decidiram fazer ofertas ao Senhor. Abel separou o melhor do rebanho. O cordeiro mais novo, sem mancha, perfeito. Caim, por sua vez, colheu frutos da terra, mas sem o mesmo zelo. O gesto de Abel vinha de um coração inteiro. O de Caim, apenas de um senso de obrigação. O Senhor olhou com agrado para a oferta de Abel. Era pura, sincera, mas rejeitou a de Caim, que não vinha com entrega verdadeira. E ali, sem que ninguém visse, nascia o rancor. Por que estás irado, Caim? E por que descaiu o teu rosto? Se fizeres o bem, não será aceito? Mas, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim ouviu, mas não entendeu, ou não quis entender. A inveja o cegava e o amor que um dia sentiu pelo irmão foi sendo engolido por uma sombra fria. Ele chamou Abel para o campo, um convite casual, como se fossem apenas trabalhar. E ali, longe dos olhos da família, a terra conheceu o primeiro grito de morte. Com uma pedra, Caim matou seu irmão. O primeiro homicídio da história. O sangue de Abel manchou o solo, que antes só conhecia a chuva e o orvalho. E o silêncio do campo ecoou o peso da culpa. O vento soprou sobre o corpo de Abel, e a terra, pela primeira vez, sentiu a dor da violência humana. Deus, então, se aproximou de Caim. Onde está Abel, teu irmão? Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Mas Deus já sabia, e sua voz agora era pesarosa, mas firme. Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a boca
para receber o sangue de teu irmão da tua mão. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e errante na terra. Caim sentiu o peso da condenação. Não se ajoelhou, não chorou pelo irmão, mas temeu por si mesmo. É grande demais a minha culpa para que possa ser perdoado. Quem me encontrar, matar-me-á. E o Senhor, mesmo diante da gravidade do crime, teve compaixão. Colocou um sinal de proteção em Caim, dizendo que quem o matasse seria vingado 7 vezes. Alguns dizem que foi uma marca visível, outros que era algo no olhar. Um semblante que carregava a memória do erro, uma presença que impunha distância. A marca de Caim não era só segurança, era lembrança viva de sua escolha. Protegido por Deus, mas condenado a vagar, Caim partiu e habitou a terra de Nod, ao oriente do Éden. Adão e Eva, ao saberem da morte de Abel, foram tomados por uma dor silenciosa. Eva chorou por noites seguidas e Adão, antes firme, se recolheu em silêncio. A perda de Abel era mais que a morte de um filho. Era o fim da inocência, o colapso da esperança em um mundo melhor. Mas a história de Caim não termina ali. Na terra de Nod, ele construiu uma cidade. Chamou-a de Enoque, nome de seu filho. Mesmo condenado a ser errante, Caim buscou algum tipo de permanência, deixando marcas no mundo. Teve descendentes, e sua linhagem cresceu. Foram seus filhos os primeiros a domar bronze e ferro com o fogo, a erguer tendas para abrigo e soar os primeiros acordes de músicas. Lameque, um de seus herdeiros, tornou-se famoso por sua violência e arrogância, dizendo após matar um homem que, se Caim seria vingado 7 vezes, ele o seria 70 vezes 7. A semente da violência continuava crescendo junto com a civilização. O legado de Caim é ambíguo. Carregava o peso da morte, mas também deu origem a traços da civilização. Sua história não é de redenção, mas de continuidade. Ele não voltou ao Éden, não viu mais a face de Deus, mas seguiu vivendo, trazendo nos olhos o reflexo da culpa, lembrando ao mundo inteiro o que pode acontecer quando o homem escolhe o pecado em vez do arrependimento. Caim passou seus últimos anos solitário. Seus filhos prosperaram, mas ele carregava um olhar distante, perdido no passado. Nunca mais encontrou paz. A terra agora conhecia a morte, o coração humano, a inveja, e Deus, o peso de julgar seus filhos. Caim se tornou o marco da escolha errada, do pecado não dominado, da justiça divina. E a história da humanidade seguiu, marcada por aquilo que começou com um simples olhar de desprezo e terminou com um corpo caído no campo. Essa foi a história de Caim e Abel. Uma lembrança eterna de que o bem e o mal habitam em nós e que cada escolha pode erguer altares ou abrir sepulturas. Às vezes é apenas um gesto que decide o rumo de toda uma vida. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada, revelando os mistérios que ecoam através dos tempos. As histórias carregam os valores e crenças de civilizações antigas, e aqui buscamos trazê-las à vida sob um olhar cultural e educativo. Com uma abordagem adaptada para o público moderno, simplificamos tramas, cortamos elementos sem importância, corrigimos incoerências e realçamos os momentos mais impactantes, tornando cada narrativa ainda mais envolvente. Mas não se engane, a essência dessas histórias permanece a mesma, preservando sua grandiosidade e significado. Se você gostou dessa viagem pelo mundo dos deuses e lendas, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar explorando os segredos da mitologia.